Dinheiro, Sexo e Poder. Inclusive tem um livro muito bom que você deveria ler. Aliás, se você tem uma caneta aí, hoje eu vou falar de livros e de filmes. E tudo que eu vou falar hoje aqui, você precisa aprofundar o seu conhecimento nisso. Então, cada filme que eu falar, cada livro que eu falar, seria bom que você lesse ou assistisse, ou que você não viesse me contradizer sem ler o livro, certo? Porque eu vou fazer um panorama geral aqui hoje, sobre sexo, que é um assunto muito vasto, muito amplo. Então eu vou citar algumas fontes, que se você quiser aprofundar ou saber mais, fará muito bem para você, para a sua vida, para o seu conhecimento, para a sua família, vai ser muito importante. Então vamos lá, eu estou aqui com o controle. Primeiro aspecto sobre isso, sobre os ídolos do coração, sobre sexo. Primeiro eu gostaria de falar sobre a idolatria do sexo. Teve uma propaganda de cerveja, um tempo atrás aí, não lembro que cerveja que era, que colocou, acho que os cantores, os músicos aí, artistas e jogadores de futebol, estão tomando cerveja, e aí fala assim, lá vem o cara, lá vem o cara. Aí quando ele entra, todos esses famosos artistas do Brasil se prostram assim diante dele, fala, chegou o mestre. Aí quando todo mundo fala assim, parece uma música assim de hino, de igreja, quando ele entra, aí os caras entram assim e falam, chegou o mestre. Aí é o americano Hugh Hefner, que é o fundador da revista Playboy. Então esses falam assim, chegou o Papa da pornografia. E nessa propaganda de cerveja todos se prostram. E é uma propaganda que eu lembrei hoje, que fala exatamente disso, de alguém que trouxe uma filosofia, uma ideologia, e muitos seguem essa ideologia e idolatra, né? Assim, esse é o cara, esse é o Papa, é bem no nível mesmo de idolatria. Então, eu lembrei dessa propaganda hoje ao falar sobre isso, porque os níveis hoje de sensualidade e depravação sexual que nós vivemos é idolatria, Então, o que me chamou a atenção, semana passada eu assisti uma reportagem no jornal do SBT, a reportagem chamava assim, Inocência Perdida, da Secretaria de Saúde da cidade de São Paulo, lá os hospitais, os postos de saúde, preocupados porque a cada ano 3.400 meninas de 10 a 14 anos engravidam na capital de São Paulo. 3.400. E o que chamou a atenção das médicas ali é que muitas delas estavam pedindo exame de DNA, porque elas não sabiam quem era o pai. E daí as médicas descobriram que elas tinham relações sexuais em bailes funks, onde a relação sexual mínima era com 3 homens. A maioria era 4, 5, 6, 8 homens ao mesmo tempo. E na cidade de São Paulo, por final de semana, há 600 bailes funks na cidade de São Paulo. E aí a médica falava, a pediatra falava, que nível é esse? Aí, a partir dessa reportagem, eu vi outra, de cantores de funk, mirins. Aí um pai colocou a minha filha dele de 8 anos de idade. Aí mostrou outros de 12, 13, 14 anos, que fazem música e vídeos funk, cheio de palavrão, de pornografia. Aí até o pessoal fala assim, mas cadê o Ministério Público do Brasil? Cadê o Conselho Tutelar? Porque vídeos de meninos e meninas de 12, 11, 13 anos, no YouTube, com milhões de visualizações, incentivando, propagando, divulgando a prostituição, a objetificação do corpo feminino, a banalização do sexo, de um negócio assim assustador. Quem está envolvido na justiça brasileira tem que tirar esse negócio do ar. É um negócio absurdo. O Conselho Tutelar tem que intervir, é um negócio absurdo, já não é um negócio de moral, é um negócio de saúde pública. É um negócio de saúde pública.
o nível que está a coisa. Isso aí vai se divulgando. Então, uma jornalista americana escreveu um livro chamado assim, A Cultura Pornificada. Não é crente, não é nada, ele escreveu um livro falando assim, a cultura hoje, a cultura pop, ela está recheada de pornografia. Música, vídeos, clipes, novelas, filmes, a estética pornográfica está presente em quase todas as manifestações da cultura popular. Um negócio absurdo. Uma jornalista não crente escreveu um livro com esse tema e ela falando como isso tem afetado as novas gerações. E aí, nos últimos 10 a 15 anos, os cientistas sérios têm pesquisado o efeito da pornografia no cérebro. Há muitas pesquisas sobre isso, e há pesquisas assim, assustadoras, que pessoas que veem muito pornografia, o cérebro fica danificado. Crianças que veem pornografia, a massa cinzenta cerebral vai perdendo. Que quem vê pornografia é a mesma coisa de cheirar cocaína. O efeito viciante, o efeito de torpor cerebral é o mesmo. Isso é a ciência que está falando, os cientistas escrevem. Se quiser, eu posso mostrar para você o nome das universidades, o nome dos cientistas, eu posso falar para vocês. O cientista está falando isso aqui, a sociedade tem que levar a sério o efeito nocivo, venenoso e deturpador da pornografia. Eu posso citar para vocês os autores, isso é um negócio que vai acostumando e vai entrando em muitos lares, muita gente fala, não, isso é normal, isso é natural, isso faz parte, o menino precisa disso, a menina precisa disso. Aí o pessoal está falando dos danos, e aí os casos assim, inúmeros, cada vez maiores, de pessoas compulsivas, porque é uma droga. É uma droga, aí você vai ver, se o menino começa a ver pornografia, ou a menina, hoje também há muito, uma de quatro pessoas que vê pornografia é mulher, então o cérebro vai ficando viciado naquilo, e cada vez ela precisa de coisa mais pesada, mais forte, aí vai entrando a degradação, a depravação, é um negócio que os caras falam, isso é assustador. Isso aí tudo faz parte dessa temática minha da idolatria, e o culto ao corpo, o Brasil... Os países que mais fazem cirurgia plástica, pela coisa apenas estética, da sensualidade, as mulheres são cobradas para serem sensuais, para parecer aquela atriz, aquela outra. Aí você entra nesses sites assim de e-mails, que eu tenho e-mail do Yahoo, né? O Yahoo só tem bobagem, só tem estupidez. Assim, fulana de tal colocou silicone, veja o tamanho do silicone dela. A fulana de tal é isso, veja de novo isso. Aí essa cultura da futilidade, da sensualidade, da vaidade, é um negócio estarrecedor no Brasil, é estarrecedor. Os programas da tarde no Brasil também é um negócio diabólico, não é não? Tem uns programas que passam nos canais abertos da tarde, aqueles programas devem ser do capeta, aqueles negócios ali. Então, aí a Mônica me deu essa semana um artigo do Pondé sobre poliamor, que é a nova moda. A nova moda agora, o cara não quer falar de poligamia, então ele fala poliamor, quer dizer, é o casamento que tem vários parceiros. Aí tem lá a mulher que mora com 2 homens, homem que mora com 3 mulheres, e daí é um negócio que está se infestando. Aí eu cliquei lá, está ilastrado, os caras falam, não, é a nova moda de gente de mente aberta, né? Poliamor, é piada um negócio desse. Então tem muito. Aí você vai ver no nosso Brasil, estupro, pedofilia, perversões, doenças, taras, cada vez crescendo de maneira assustadora entre as pessoas, porque você tem uma cultura que incentiva isso daí. Os casais são açoitados e tentados na infidelidade, na imoralidade, cada vez mais essa ideia de que a gente casa por um tempo e depois casa de novo, e cada vez mais isso vai crescendo e vai se tornando quase que uma cultura, né? Quase que uma mentalidade de vários parceiros e vários cônjuges. Eu poderia citar, eu já preguei o ano passado aqui sobre os perigos da internet, então olha, 1/3 de tudo que é baixado na internet é pornografia, 1/3.
750 milhões de pessoas clicam por dia procurando por sexo no Google. Não é? 1/3 de tudo é pornografia. Então, os números assim são alarmantes. A pornografia, ela arrecada 97 bilhões de dólares por ano. Isso é 5 vezes mais do que toda a indústria de Hollywood. É toda a indústria, tudo é um negócio assustador. Assustador. Agora, o que às vezes agrava isso e prejudica isso é que a igreja, historicamente, a igreja tem negado a sexualidade, reprimido a sexualidade, ou não falado nada sobre isso. Então tem muita gente que foi criado no ambiente religioso que ele só ouviu falando assim, cuidado com isso, não, veja nisso aí, isso aí não é de Deus não, menino, toma vergonha na cara, aí só houve a negação, não, isso aí em contrariedade ou a repressão sexual. Aí muitas pessoas crescem com essa visão de que, por causa dessa idolatria da sociedade, há uma negação da sexualidade, o que não é bíblico, o que só agrava. Quanto mais você nega e reprime, mais você exacerba a doença. Quanto mais você pega uma pessoa e nega, não, isso aí não, mais você vai exacerbar a doença, a deturpação da sexualidade. Isso acontece. E aí tem um livro muito bom, uma freira alemã que escreveu um livro chamado Eunucos pelo Reino de Deus. Ela faz uma pesquisa histórica da sexualidade dentro da Igreja Católica nos últimos 2000 anos. É um negócio assim extraordinário. Ela até deixou de ser freira por causa do livro. Como a igreja negou, demonizou, reprimiu a sexualidade. E isso, a negação, acaba gerando a exacerbação. O caminho não é esse. Não é essa idolatria, nem é a negação do que historicamente a igreja caiu. Tanto a igreja católica quanto a igreja evangélica. A igreja protestante também caiu nesse extremo. Qual é o caminho? 2. É a gente saber o que é a sexualidade. O criador da sexualidade. Quem criou o sexo foi Deus. Quem entende de sexo não é a revista Playboy, é Deus. Quem é especialista no sexo e na sexualidade humana é o próprio Deus. Foi Deus que planejou esse negócio. Foi Deus que criou. Olha lá em Gênesis, diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Homem e mulher, relação, homem e mulher. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. E Deus viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Quem criou o corpo humano foi Deus, e era tudo muito bom. Às vezes, em certos ambientes eclesiásticos, parece que Deus criou o homem lá sexuado, sem os órgãos sexuais, e a mulher. Aí Deus saiu, deu uma cochilada e veio o capeta, e colocou lá, né? Colocou lá no menino e na menina. Veio lá o capeta e pá! Aí Deus falou: meu Deus, não foi isso. Não foi isso, foi Deus que criou. Foi Deus que criou o órgão genital masculino, feminino e mais, e o corpo humano inteiro, e o corpo masculino e feminino inteiro para ter prazer sexual, porque a sexualidade não é só genital, é muito mais. Então quem criou foi Deus. Então isso aí deveria ser tratado por nós da maneira mais natural possível. Nós deveríamos falar sobre isso, conversar sobre isso, falar com os nossos filhos da maneira mais natural e comum. Falar: isso é natural, isso foi Deus que criou, foi Deus que fez você assim, moço, menina, rapaz, foi Deus, e vocês vão ter certas reações. Isso deveria fazer que a gente conversasse naturalmente, porque foi Deus que criou o corpo humano dessa maneira, foi Deus que fez de maneira maravilhosa, e o corpo para ter sensações, prazeres, alegrias físicas. Foi Deus que planejou o orgasmo, foi Deus que criou isso e deu para o ser humano, para que ele pudesse desfrutar naturalmente desse prazer que o Senhor fez. Então é Deus que entende.
Esses caras de pornografia, esses caras não sabem o que é sexo. Esse pessoal não sabe o que é bom sexo. Você entendeu? Essa turma não sabe. Esse pessoal não sabe. Isso tudo é propaganda, é mentira, é distorção. Essa turma não sabe nada desse negócio. O bom sexo foi Deus que criou. Dentro do plano de Deus. E melhorado, experimentado e desfrutado com amor. Aí a perfeição da criação de Deus. C.S. Lewis, o grande C.S. Lewis. Leia todos os livros do C.S. Lewis que você encontrar. C.S. Lewis diz o seguinte: o cristianismo é praticamente a única entre as grandes religiões que aprova por completo o corpo, que acredita que a matéria é uma coisa boa, que o próprio Deus tomou a forma humana e que um novo tipo de corpo nos será dado no paraíso e será parte essencial da nossa felicidade, beleza e energia. O cristianismo exaltou o casamento mais que qualquer outra religião. E quase todos os grandes poemas de amor foram compostos por cristãos. Se alguém disser que o sexo em si é algo mau, o cristianismo refuta essa afirmativa instantaneamente. O cristianismo sempre valorizou o corpo. Deus criou o corpo, abençoou o corpo, vai restaurar e ressuscitar o nosso corpo, vai nos dar um corpo perfeito. Deus fez isso. E o cristianismo valoriza o corpo, a sexualidade, o casamento, mais do que qualquer outra religião, mais do que qualquer outra. Eu poderia citar várias aqui, religiões que estão na moda, mas religiões que negam o corpo, que negam a matéria, que negam o prazer, que frustram as pessoas. E o cristianismo é a única dessas grandes religiões. Eu poderia citar e falar, isso aqui despreza o corpo, não valoriza o corpo. O cristianismo não. O cristianismo não. Jesus se fez corpo. Deus, eu creio na ressurreição do corpo, está lá no credo, eu creio, o corpo vai ser restaurado. Então o cristianismo valoriza o corpo e a sexualidade, e nunca diz que o sexo é mau, muito pelo contrário, o sexo é tão bom, que não pode ser banalizado, não pode ser comercializado, não pode ser objetificado, ele é tão santo, tão puro, tão maravilhoso, que não pode ser feito de qualquer jeito, de qualquer maneira, de qualquer idade, de qualquer forma. É um negócio tão bom, e tão forte, que não pode ser desse jeito, que a turma está fazendo hoje, certo? Então, segundo, Deus é o criador da sexualidade. Terceiro, aí a distorção do sexo, a idolatria, o criador e a distorção do sexo. Aqui eu quero que você preste bastante atenção. E eu vou apontar uma distorção que está muito comum, muita polêmica hoje sobre homossexualidade e homossexualismo. E aí eu creio que nós precisamos ter duas posturas sobre isso, que a igreja precisa ter. Primeiro a gente tem que saber o que é homossexualismo. Homossexualismo, ismo, é ideologia. É uma ideologia. Então, hoje nós vivemos bombardeados pela ideologia de ativistas, de movimentos gays, que querem passar a ideia que a homossexualidade é uma condição normal e natural, em alguns casos até melhor que a heterossexualidade. Então essa é a ideologia homossexualista. Isso daí está aí, você sabe que está nas novelas, nos filmes, o pessoal que é a favor dessa ideologia quer empurrar isso na sociedade, fala, ó, você precisa aceitar isso aí. Então essa é uma distorção do homossexualismo. E Paulo, em Romanos capítulo 1, ele fala sobre isso, escrevendo para os romanos, ele fala, olha, preste atenção nisso aqui, como lá em Roma, as orgias romanas aconteciam. Paulo diz, olha, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Por causa disso, o quê? Por causa da rejeição da verdade. Deus os entregou. Até suas mulheres trocaram suas relações naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros, começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Qual é o castigo? O castigo é que Deus os entregou a si mesmos, a sua perversão.
Então, quanto mais o cara está entregue, mais ele afunda. Esse é o castigo, é Deus nos entregar a si mesmo, as suas paixões desordenadas. Então, isso daqui é a ideologia. Pessoas que vivem nesses bacanais romanos, nessas orgias romanas, e fazem isso daí. E Paulo diz, olha, Deus condena isso. A posição da igreja diante dessa ideologia é de confrontação, de firmeza e contestação, dizendo o ideal de Deus é homem e mulher. Sempre foi assim. É assim que Deus estabeleceu. E ponto. E nós cremos e pregamos assim. Essa é a primeira postura nossa. E eu diria, todos aqui vão concordar comigo. Agora, na segunda postura, eu quero que você abra a sua mente um pouco, porque talvez você nunca pensou nisso. É a homossexualidade. É a condição da pessoa. É gente, é ser humano. A gente confronta a ideologia, mas os seres humanos que vivem essa condição homossexual, essa atração por pessoas do mesmo sexo e não conseguem se relacionar com outro do outro sexo, essas pessoas a igreja deveria ter compaixão. E aí eu queria que você prestasse atenção nesse texto que Jesus escreveu falando sobre casamento. Jesus falou, olha, nem todos têm condições de aceitar essa palavra. É a palavra de casamento, Jesus está falando aí. Somente aqueles a quem isso é dado. Nem todos são feitos para casar. Nem todos, Jesus está falando. Alguns são eunucos, porque nasceram assim. Eunucos eram aqueles homens que eram castrados. Eles não tinham a sexualidade, eles eram assexuados. E Jesus fala, alguns eunucos nasceram assim, assexuados. Jesus está falando isso. Alguns nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Os homens os castraram. Os homens os deturparam. Os homens tiraram a sua sexualidade. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Jesus está falando. Jesus está falando isso aqui. Agora, para o lado de fora, preste atenção, nós temos que lutar contra o homossexualismo, mas a igreja tem que fazer uma autocrítica, e tem que enxergar pessoas dentro da igreja que lutam com a homossexualidade, e a igreja tem que enxergar isso com compaixão, porque quando você conversa com um menino, de 16 anos, que vem falar com o pastor, eu amo a Jesus. Jesus é meu Senhor e meu Salvador. Mas desde quando eu me entendo por gente, eu não consigo ser atraído por moça, nem por menina. Eu só tenho atração por pessoas do mesmo sexo. O que eu faço, pastor? Eu amo a Jesus. Eu quero servir a Jesus. O que eu vou fazer? Quando você encontra várias pessoas assim, se você tratar elas e falar assim, não, esse é pecado, você está no inferno, não tem mais jeito, como um pastor falou para um dia, né? Não tem mais jeito, aí você vai encontrar, presta atenção no que eu estou falando, a gente tem que ser claro e autêntico. Vai nessas turmas aí, nessas marchas aqui, tem um monte de gente que saiu dentro da igreja evangélica. Esses dias eu vi um vídeo de um travesti na esquina, o cara parou para conversar e falou, não, eu era regente do coral da igreja. Mas lá eu fui ridicularizado, zombado, e por isso eu caí nessa vida. Você vai encontrar vários vídeos assim na internet, a gente não pode ficar com essa fachada, há muitas pessoas lutando com isso. E aí você vai, mas nasce assim, há condicionamentos psicológicos, químicos, físicos, há vários, irmãos. Eu trouxe aqui há 4 anos, ouvi a pregação dele, o Márcio Coyote, que pregou aqui, fez trabalho com prostituta e travesti no norte do Paraná. O que o Márcio falou para a gente? Falou, olha, a maioria daqueles travestis que estão lá, 80% a 90% eram abusados sexualmente na sua casa. Foram abusados sistematicamente, isso distorceu a sua identidade sexual, isso viciou o seu corpo, isso condicionou ele nessa situação. Há muitos casos assim, irmãos.
Como é que você olha para eles e fala assim, isso aí é um degradado, é um depravado, ou talvez seja vítima de um padrasto, de um pai, de um moralista hipócrita, desgraçado que tem tantos, que se vivem da prostituição e coloca capa de moralista, e depois abusa, e abusa, e abusa de outros, como tem um monte assim. O Márcio evangelizou travestis lá, que queriam Jesus, e a mãe crente falou, não, porque a prostituição dele sustenta a minha casa. Há histórias assim, eu conheço várias, irmãos, várias. Então, a gente tem que olhar para a pessoa como ser humano, como ser humano. A primeira vez que eu preguei sobre homossexualidade aqui, ficou no site, quando eu fui na Bahia, uma moça veio me procurar, eu ouvi sua pregação sobre homossexualidade, e me ajudou muito, porque meu pai é homossexual, e eu não conversava com ele. Depois da sua pregação, eu me reconciliei com meu pai, eu tenho orado com ele, ele tem aberto o coração comigo, e eu estou com ele. Qual é a maneira de alguém reverter a sua condição? A graça e o amor de Deus. Como é que alguém pode reverter? Há muitos casos de reversão, eu mostraria vários para vocês. Pessoas que foram condicionadas, que foram deturpadas, e outros, por causa de verem assim. Eu conheço também líderes de igreja que falam assim, olha, Deus não reverteu a minha orientação sexual, mas eu não pratico. Eu me fiz um eunuco pelo reino de Deus, porque eu sou não praticante, mas Deus ainda não transformou a minha atração. Há muitos casos assim, você tem que ter um coração compassivo. E aí, procure lá no YouTube e assista esse filme, ou talvez na locadora tenha, um filme que em português chama Rezando por Bob. História de uma família evangélica dos Estados Unidos. Uma mãe muito crente, muito dedicada a Deus. É a história do seu filho chamado Bob, história real. O menino, desde a infância, sente atração por pessoas do mesmo sexo. Quando a sua mãe descobre, meu filho, isso é abominação. Você está condenado, meu filho. Mostra a luta daquele adolescente. O que ele faz? E aí eu vou contar o filme para você, né? Ele vai até o viaduto e se pula e acaba com a sua vida. E há muitos casos de adolescentes que têm cometido suicídio, porque não tem encontrado acolhida, nem misericórdia, nem graça de Deus dentro da igreja. E aí mostra a dor dessa mãe, que perde o seu filho amado, e a dor da culpa, porque ela não soube lidar com isso. A igreja tem que ter confrontação com a ideologia, com essa cultura afeminada, mas a igreja tem que ter compaixão com as pessoas que lutam com isso. Tem gente que luta com isso, tem gente que vence. Eu já conheci muitos que venceram, mas até o momento, presta atenção, até o momento de você conhecer alguém que tem rosto, que tem coração de crente, que foi redimido por Jesus, aí que quando você falar de homossexual, você não vai pensar na ideologia, vai pensar na pessoa, e orar para que essa pessoa possa ser restaurada plenamente na sua sexualidade. E se não for, há muitos líderes que se tornaram eunucos pelo reino de Deus, há muitos, eu conheço pastores que estão servindo a Deus com integridade, com fé, solteiros, celibatários, porque fala assim, Deus não mudou dentro de mim, eu estou orando para que isso aconteça, mas eu não vou praticar, eu não vou pecar, não vou pecar. Então eu quero desafiar você a ter essa visão, confrontação e compaixão, confrontação e compaixão, para isso daí. Porque às vezes a gente está ganhando a guerra fora da igreja, mas está perdendo dentro da igreja. Dentro da igreja. 4. A banalização do sexo. Fornicação. A banalização do sexo. É hoje. O pessoal fala assim, não vamos casar, vamos ter relação sexual. Vamos ter relações antes do casamento, vamos, e o pessoal, não, para que casar, o negócio de casar já era.
Então a pessoa vai ser isso daí, virou uma coisa banal. Namorou, teve relação. Aí eu quero que você leia esse texto aqui comigo. Paulo escreve: vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Fujam da imoralidade sexual. Presta atenção aqui nessa citação. Ele está falando de prostituição, mas presta atenção no conceito que Paulo apresenta. O que é casamento na Bíblia? O que é casamento na Bíblia? Olhe na Bíblia inteira, você vai ver. Não há cerimônia de casamento como a gente tem. Isso a gente que inventou, o negócio de cerimônia de casamento. Na Bíblia não tem isso. Como é que Isaac lá casou com Rebeca? Como é que casou Jacó com Raquel? Como é que casava? O pai e a mãe arrumava, ou ele conhecia, pedia em casamento, assim, Isaac pegou Rebeca e levou para a tenda e casou. Então, do ponto de vista bíblico, casamento é relação sexual. Você teve relação sexual, você casou. Aí vai assim, o cara que está pegando todas as meninas, nossa, eu sou casado várias vezes. Agora, o que é pior, essa união gera contaminação da alma. Ninguém pode se envolver sexualmente com várias pessoas sem ter a sua identidade, a sua alma, a sua psique afetada por isso. Sexo não é brincadeira. Sexo não pode ser banalizado. E isso afeta todo no ser humano, tudo. Afeta a identidade, afeta a alma, afeta a psique, afeta. Se a conversa fiada aqui não afeta, afeta completamente. É por isso que Paulo diz, uma só carne, meu amigo. Você uniu com a prostituta, a carne, a alma dela une com você. Não tem esse negócio, a união ali, ó. É mais forte do que você pensa. Aí ele continua. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Minha filha, meu filho, o sexo é tão importante, tão sagrado, o seu corpo é tão valioso, é santuário do Espírito Santo, que você não pode banalizar tendo relações fugazes, descomprometidas. Não, o seu corpo tem que ser dado para uma pessoa só. Seu corpo é sagrado, seu corpo é de um homem, seu corpo, filho, é de uma mulher. E o negócio é tão bom, e tão santo, e tão sério, que vocês, o amor de vocês, a relação de vocês, vai gerar filhos, vai perpetuar o amor de vocês. Não caiam nessa banalização, nessa ideia, nessa mentira, não caiam nisso. E aí as estatísticas provam que o índice de divórcios entre casais que já tiveram relações sexuais antes de casar, tiveram vários parceiros, é o dobro de quem só teve um parceiro. Você entendeu? É o dobro. Pessoas se divorciam mais, quem teve mais parceiros se divorciou mais. Quem só teve um, se divorcia menos. Isso é óbvio. Não é a ciência, não é as estatísticas que provam, mas é a realidade. E Deus criou o homem para ser de uma mulher, e de uma mulher para ser de um homem, para experimentar a plenitude do amor, do sexo, da alegria conjugal um com o outro. Então, meu amigo, você que está aqui, você que é jovem, você está transando com casamento, você está em pecado, viu, bichão? Você está em pecado. Você está pecando. Se você transou sem casar, você está pecando. Agora, você já transou, então já casou. Pirâmide, pense assim, intimidade física, compromisso. Para quando vocês tiverem intimidade plena, o compromisso tem que estar lá no alto. Tem que ter compromisso. Tem que ter compromisso. O corpo é santo, o corpo é valioso, meu corpo é sagrado. Não vou banalizá-lo, não vou levar ele para essas bagunças, para essa zona que virou. O corpo é sagrado, da menina e do menino. O corpo é sagrado, o corpo é santo, o corpo é maravilhoso. E dentro do plano de Deus você vai desfrutar a plenitude do prazer dentro disso daí. Você acredita nisso? Aí você que é pai, você acredita nisso? Que seu filhão, machão lá, tem que ter uma mulher só ou não?
Ou você fala assim, não, ele vai ser o pegador, vai pegar todas, vai ser igual o pai. Apenas 26% dos pais evangélicos nos Estados Unidos acreditam que o homem tem que ter uma mulher só. Apenas 26%, um quarto. 75% não, meu filho vai pegar. Agora, menina não, é hipocrisia brasileira. Machista, a menina não. Mas meu filho vai ser o pegador. Vai lá, namora. O problema começa na nossa ideia, na nossa paternidade, na nossa filosofia, na maneira como a gente entende isso. Quinto e último, a afirmação e celebração do sexo. Deus criou o sexo para ser afirmado e celebrado, numa relação de compromisso chamada casamento. Deus criou o sexo. E aí, meus irmãos, os maridos aí que não grifou esse texto ainda, você deve grifar. Porque esse é o texto que você tem que ler para sua mulher toda noite. E tem muitos que leem mesmo. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, olha, um tem que se entregar para o outro. Tem que se entregar, não tem esse negócio de não estou com vontade, estou com dor de cabeça. Não tem isso daí, não tem esse negócio. O corpo seu é meu, aí o marido, estou cansadão, a mulher fala, não tem negócio, cara. Casou foi para isso. Aí continua, Paulo diz, não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Paulo diz, se quiser dedicar ao jejum, à oração, faça isso, mas não muito tempo. Não muito tempo. Um dia vem um pastor amigo meu, não é daqui, chega lá, preciso conversar com você, cara. O que é? Cara, estou desesperado, a minha mulher não quer nada. E aí eu não estou aguentando mais, eu estou indo para a pornografia, aí eu estou me sentindo mal, e a minha mulher não quer nada, o que eu faço, cara? Chega um outro seminarista, chega lá, eu sou casado, a minha mulher também não quer saber, e o que eu faço? Já estou desesperado. É o que Paulo está falando aqui. Olha o que Paulo está dizendo para as esposas. O seu corpo você não pode negar, você não pode se recusar, você tem que se dar. E aí eu cito uma frase do Jeremias Pereira, uma pregação que eu vi dele há pouco tempo, pastor Jeremias, ele diz assim, mulheres, existem milhões de mulheres nesse mundo, mas seu marido só pode tocar em uma, e é você. E o coitado chega lá domingo à noite e não pode tocar em você, e você está lá de pijama, virada para o lado, com dor de cabeça. Aí o Jeremias, pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso. O que Paulo está falando aqui, literalmente é façam sexo, casais. Um pastor nos Estados Unidos pregou lá e fez um desafio. Nessa igreja nós vamos fazer o desafio dos 40 dias. Não é de jejum nem de oração, é de sexo. Os casais vão ter relação durante 40 dias. Quem quiser vem aqui na frente. Os homens vieram tudo na frente da igreja. Estava lá, estava até ajoelhado orando com o pastor. Aí, pastor, vamos lá. Ele disse que restaurou muito o casamento lá, 40 dias. O pastor disse que nem ele quase não aguentou, mas foi até o fim. Foi até o fim. Lá. E Deus e colocou lá e restaurou os casais, restaurou os casamentos. Isso que Paulo está falando. Então, é isso daí. É assim que deve ser. Agora vivem lá os casais com problemas, com dificuldades, na intimidade, essa coisa toda. Paulo fala, não tem isso não. Não tem isso não. Olha o que a Bíblia diz, presta atenção. Mulher de Abraão, velhinha. Esse texto eu nunca tinha lido, eu vi essa semana esse texto, e eu vi isso daqui, eu fiquei impressionado. Quando a Sara ficou sabendo que ia ter o filho, diz que por isso riu consigo mesma quando pensou, depois de já estar velha e meu Senhor já é idoso, ainda terei esse prazer. Aí essa palavra prazer no hebraico aqui, esse prazer não está falando de gerar o filho, é prazer, ainda terei prazer sexual com ele.
E ela deu uma risada, você entendeu? Ainda terei. E Deus deu a Sara o prazer sexual, para dizer até para nós, para a igreja aí que diz que o sexo é só para procriação, Deus fez a relação sexual para que o casal tenha prazer. E é possível, e é plano de Deus isso. E até Sara, com 90 anos de idade, ainda teve prazer sexual. Deus faz esses milagres, e quem sabe você já está bem, passou, quem sabe hoje Deus vai operar um milagre aqui. Você vai crer o milagre que Deus vai fazer aqui. Você está com problema, Deus vai operar um milagre. Vai restaurar isso aí que você perdeu. Deus faz isso. Deus faz isso. Olha o que a lei de Deus falava, gente, presta atenção. Se um homem tivesse casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público. Durante um ano estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. Deus instituiu a lua de mel de um ano. Deus, aqui é a lei de Deus. Deus falou, durante um ano o cara casou, não vai para a guerra, não vai compromisso. Ele vai ficar em casa e só fazer a mulher feliz. Um ano inteiro. Casou, cara, você andou com Deus, casou, agora vocês vão ser felizes. É o que Deus planejou, é o que Deus instituiu. É o que Deus estabeleceu. O que Deus fez. Por último, sabedoria, Provérbios diz, seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, coça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer, e sempre o embriaguem os carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? Se a mulher da sua mocidade, que você fez aliança, e Deus abençoou, e Deus uniu, e é a sua fonte, seja feliz, tenha prazer com ela, desfrute da sua esposa. É Deus que está falando aqui para nós. Por que você vai ficar olhando para isso, para aquela? Porque a mulher imoral vai o seduzir? Não caia nessa. É o prazer que Deus instituiu, está aí na sua casa, no seu casamento, no seu relacionamento conjugal. Vai lá e desfrute. Desfrute da sua esposa, desfrute do seu marido. Foi o Senhor que planejou, em nome de Jesus. Como é que a gente vai combater a idolatria do sexo? É tendo casais felizes, casamentos sólidos, cheios de amor, de romance, de prazer, de um homem que ama a mulher, seus filhos olhando para o pai e vê que o pai ama a esposa ama o pai, e os dois são felizes, são plenos, são alegres, tem um prazer, tem júbilo, e o filho olha e vê que é uma sexualidade sadia e saudável nos seus pais, e que transmitem isso para os seus filhos. Como é que a gente vai combater essa idolatria toda aí? É mostrando que sexo sem amor é banalização, é destruição, é dissolução, é vaziez. Isso não frutifica e não satisfaz o coração. Mas quando você ama alguém e você desfruta, aí você tem a plenitude do prazer de Deus na sua vida. É isso daí, é o único jeito. Casamentos sólidos, felizes, alegres, na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Em nome de Jesus, eu quero desafiar você a colocar essa situação. Talvez você está aqui, você está viciado, você está sendo tentado, talvez seu casamento não está bem, talvez você está com problemas nessas áreas, há vários problemas. Eu quero desafiar você, eu já pedi para Deus graça e poder para restaurar isso na sua vida. Eu quero passar um vídeo aqui, de um filme chamado Prova de Amor. Prova de Fogo. Se você não assistiu esse filme, eu queria que você assistisse. É um casal que está em conflito, pensando em separar, e o pai do homem fala e desafia ele a pegar um livro, desafio de amar a sua esposa. Ame a sua esposa, ore por ela, chame Jesus para o seu casamento. E ele começa a fazer isso, e Deus começa a trabalhar na vida dele, um casamento que estava se destruindo. Ele começa a mudar. Eu quero mostrar esse vídeo aqui para você. Eu quero que você preste atenção. Quer ver? Clique aqui.
que eu tô fazendo? Por que é tão difícil? Dia 23. Cuidado com os parasitas. Parasita é tudo o que se agarra a você ou a sua parceira e suga toda a vida do seu casamento. Geralmente tem a forma de vícios, como jogos, drogas ou pornografia. Prometem prazer, mas crescem feito uma doença e consomem cada vez mais seu pensamento, tempo e dinheiro. Roubam sua lealdade e seu coração daqueles que te amam. Raramente os casamentos sobrevivem se os parasitas estão presentes. Se você ama sua esposa, deve destruir qualquer vício que habite seu coração. Se não o fizer, ele o destruirá. Muito bem, senhor. Chega de vícios. Sr. Rudolph? Caleb? O senhor está bem? Não estou, não. Irma, eu não quero que fale com esse sujeito. Ele é estranho. Só um estranho reconhece o outro. A conclusão do filme, que ele está lutando, outro vídeo de 2 minutos. Ele luta para reconquistar sua esposa. Pode pôr outro vídeo. Catherine. Olha, se eu ainda não disse que você é um homem bom, você é. E se eu ainda não disse que perdoei você, eu perdoei. E se eu ainda não disse que eu amo você, eu amo. Alguma coisa mudou em você, Caleb. E o que aconteceu com você, quero que aconteça comigo. E vai. É tarde demais para pedir para você envelhecer comigo. Tenente, o que
cuidando. Ei, pra trás, não tem nada pra vocês aqui. Por quê? O que tá acontecendo? Voltem aos seus afazeres. Caleb tá botando fogo lá fora. Por que ele tá botando fogo na Não é garagem? esse tipo de fogo. Voltem aos seus afazeres. Tá Ei, bom. eu vou te botar na faxina. Vamos ficar em pé, vamos orar. Feche os seus olhos. Coloque sua vida diante de Deus. Vamos orar. Senhor, nós estamos na Tua presença para confessar os nossos pecados, ó Pai. Pecados de impureza, pecados, ó Deus, de lascívia. Queremos confessar ao Senhor as nossas falhas, as nossas iniquidades, as distorções do nosso corpo e da nossa sexualidade. Mas queremos celebrar que o Senhor é aquele que restaura, que cura, que liberta, que reconcilia. É o Deus que nos fez seres sexuais. Nós queremos celebrar a sexualidade conforme o seu plano. Por isso eu peço uma bênção especial para os casais aqui. Que o Senhor abençoe os casamentos. Que o Senhor traga alegria, plenitude, prazer, felicidade junto ao casal, Senhor, em nome de Jesus. Feliz é o leito sem mácula, que seja um leito sem mácula, cheio da bênção, da paz, da graça do Senhor. Eu oro a Deus para que o Senhor esteja curando feridas, traumas, deturpações, distorções, perversões, que o Espírito Santo cure e restaure a mente, o corpo, a alma, restaure o casamento, meu Deus. Que cada homem aqui seja feliz com a sua mulher, e cada mulher seja feliz com o seu marido, ó Deus. Eu oro por aqueles que ainda vão casar, que o Senhor prepare o casamento dentro do teu plano e do teu propósito, e eu peço a Deus, que eles andem em obediência e integridade na tua presença, e eu peço a Deus, que o Senhor destrua os ídolos, ó Deus, da sensualidade, da pornografia, da imoralidade, da lascívia, destrói isso, meu Deus, em nome de Jesus. Purifica a mente, o coração, purifica computadores, purifica relacionamentos, purifica e cura, e que haja alegria plena na presença do Senhor. Que cada casal aqui seja muito feliz, ó Deus. Eu oro por pessoas que já sofreram muito nessa área, que a misericórdia de Deus os alcance, a graça de Deus os abrace. Eu oro, ó Deus, pela restauração que vem do teu trono, em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor possa fluir em cada coração, em nome de Jesus, para cada lar, que cada lar que seja coberto com sangue de Jesus, que os nossos filhos e filhas sejam protegidos pelo sangue de Jesus, que os nossos filhos não andem nesse caminho da imoralidade, da destruição, da fornicação, mas da sacralidade do casamento, meu Pai, em nome de Jesus. Cura aqui, Senhor, liberta homens que estão viciados, ó Pai, liberta, quebra os ídolos, Senhor, destrói o poder das trevas, destrói a distorção na alma, a impureza no coração, limpa, Senhor, purifica, em nome de Jesus, e restaura, Senhor, restaura essa alegria conjugal, no lar, na casa, na família, em nome de Jesus. Abençoe a nossa igreja, para que seja uma igreja acolhedora, ensinadora, esclarecedora, para que os nossos filhos cresçam com a sexualidade saudável, que glorifique o nome do Senhor. Me ajude e ajude a cada um a glorificar o teu nome com o nosso corpo, que o nosso corpo, como templo do Espírito Santo, reflita a tua glória, em nome de Jesus. Eu oro pelas esposas, que tenham prazer em amar os seus maridos, que tenham prazer sexual. Eu oro pelo corpo, Senhor, pela mente. Eu oro pelos traumas que foram impostos, que sejam livres, ó Pai. Que sejam livres para serem felizes, que sejam livres na graça de Deus, que sejam livres na plenitude de Deus, em nome de Jesus. Que sejam livres, meu Pai, para a glória do Senhor. Que cada lar, cada casa aqui, seja um pedaço do céu na terra. Seja um pedaço do céu na terra. É a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.